Ao final desta apresentação, você receberá um arquivo em PDF no seu e-mail, contendo todos os slides e todas as falas correspondentes. Você também receberá um link para voltar a assistir essa exposição, caso ainda persista alguma dúvida. Ainda como alternativa, estou postando o meu WhatsApp e o meu e-mail. Se eu puder ajudar, me sentirei honrado. Também optei em apresentar a aula gravada para a gente otimizar o nosso tempo, portanto, anotem as suas perguntas para o final, quando voltaremos ao vivo. Na exposição de hoje, vamos falar um pouco sobre as chamadas indicações off-label. No entanto, para que possamos avançar, precisamos entender o significado de off-label. A melhor definição e que melhor se adapta ao caso específico da utilização da OHB em caráter off-label é o uso para indicações diferentes daquelas homologadas. Em princípio, parece evidente, mas em se tratando de tecnologias aplicadas à saúde, isso complica consideravelmente. A própria Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde elaborou um informe técnico sobre o assunto. O informe trata mais especificamente do uso de medicamentos off-label, mas aplica-se também a novas tecnologias. Ele define as situações off-label como posologias não usuais, vias diferentes da preconizada, faixas etárias para as quais não foi testado, e indicações terapêuticas diferentes da aprovada. Também recomenda que o uso off-label seja regulamentado por protocolos que estabeleçam as situações clínicas nas quais o uso possa ser vantajoso. Exatamente por isso que adotamos a técnica de estabelecer diretrizes de utilização para os usos recomendados. A doutora Patrícia Fernandes Nobre, da Fundação Oswaldo Cruz, realizou um estudo comparativo sobre a prescrição off-label no Brasil e nos Estados Unidos. Ela concluiu que, no Brasil e nos Estados Unidos, os órgãos de vigilância sanitária de produtos não têm competência legal para intervir na prática médica em si e não podem restringir a prescrição off-label para além de ações educativas. Conclui, no seu estudo, que o uso off-label é uma conta risco-benefício do médico assistente, ou seja, é o livre-arbítrio do próprio profissional. Também a Agência Nacional de Saúde Suplementar se manifestou nesse sentido. Para a ANS, o medicamento off-label é aquele que diverge das indicações da bula. Já para a tecnologia off-label, é aquela que diverge do manual de uso. E ressalta que os usos off-label não são de cobertura obrigatória pelas operadoras. A divergência observada quando o assunto é oxigenoterapia hiperbárica é tão grande em todo o mundo que tanto o Conselho Federal de Medicina, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, a americana Undersea e a entidade dos médicos europeus divergem quanto às indicações aceitas. Durante a primeira Conferência Brasileira de Consenso em Medicina Hiperbárica, ocorrida em Maceió, valorizamos os 3 pilares da medicina baseada em evidências e definimos o uso da OHB com diretrizes de utilização bem específicas de aplicabilidade para 42 entidades nosológicas discutidas naquele evento. Na apresentação de hoje, abordaremos temas diferentes daquelas diretrizes de utilização da OHB aprovadas na Conferência de Consenso, considerando-as off-label a partir desta lógica. Ou seja, todos os usos da OHB que não estejam incluídos na diretriz de utilização da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica são indicações off-label para a própria sociedade,
uma vez que não foram avaliadas pelos especialistas brasileiros. Nesse slide, à esquerda são as indicações referendadas das 3 instituições emanadas do 6º Fórum de Segurança ocorrido em 2016. À direita são as indicações com diretrizes de uso da SBMH, emanadas da primeira Conferência Brasileira de Consenso de Maceió, ocorrida em 2018. Como se observa, apenas 6 indicações de uso contidas na listagem de 2016 não foram avaliadas pelos especialistas na primeira Conferência de Consenso de Maceió. Então vamos iniciar a nossa apresentação analisando esses usos e considerando-os off-label. A cistite intersticial, também conhecida como síndrome da bexiga dolorosa ou síndrome de urgência e frequência, é uma complexa doença crônica caracterizada pela irritação ou inflamação da parede da bexiga. Ocorre uma pressão suprapúbica ou pélvica ou dor, em geral com polaciúria, com até mais de 60 vezes dia, ou ainda urgência miccional. Esses sintomas agravam-se conforme a bexiga se enche e diminui quando os pacientes urinam. Em alguns indivíduos, os sintomas se agravam durante a ovulação, menstruação, alergias sazonais, esforço físico ou emocional, ou relação sexual. Tabaco, álcool e alimentos condimentados podem piorar os sintomas. Se a parede vesical apresentar cicatrizes, a complacência e a capacidade vesical diminui, causando uma piora na urgência miccional e na polaciúria. Nenhum tratamento é comprovadamente eficaz. A modificação do estilo de vida, o treinamento da bexiga, alguns fármacos, terapias intravesicais e até mesmo cirurgia são utilizados conforme necessário. O tratamento deve encorajar a conscientização e evitar os potenciais gatilhos. Nesse estudo realizado no Japão, foi avaliada a eficácia e a segurança da OHB em pacientes resistentes ao tratamento. O protocolo utilizado foi de 2 atmosferas por 60 minutos ao dia, 5 dias por semana, durante 2 ou 4 semanas. A conclusão dos pesquisadores foi de que o tratamento é bem tolerado e proporcionou melhora contínua da dor, urgência e frequência urinária por pelo menos 12 meses. Este estudo duplo cego, randomizado e controlado, foram avaliados 21 pacientes submetidos a um protocolo de 2,4 ATAs por 90 minutos, com um total de 30 sessões de tratamento de oxigenação hiperbárica. Esta parece ser uma abordagem terapêutica segura, eficaz e viável para a cistite intersticial. Se fôssemos propor uma diretriz de utilização do oxigênio hiperbárico para o tratamento da cistite intersticial, esta seria a configuração mais apropriada para o protocolo final. A 10ª Conferência de Consenso Europeia também trouxe a sugestão de uso da OHB nos casos de neuroblastoma estágio 4. O neuroblastoma é um tumor sólido, extracraniano, mais comum na infância, e mais da metade dos pacientes apresenta doença metastática no momento do diagnóstico. No caso de doença disseminada com metástases ósseas e da medula óssea, em crianças com mais de 1 ano de idade, um resultado sombrio é observado apesar da terapia multimodal intensiva. No estágio 4, o tumor se disseminou para outras partes do corpo, mas a criança não cumpre os critérios para o estágio 4S. Segundo os especialistas da Europa, apenas os casos com estágio 4 são elegíveis para a terapêutica de junta com OHB. Os colegas europeus sugerem o uso da OHB baseados na mesma classificação das osteomielites e queimaduras,
o mesmo nível de evidência. A endocrinologista doutora Janaína, de Belo Horizonte, desde o ano passado, tem indicado a OHB para seus pacientes que se encontram nesse estágio. Não consegui obter um desenho da diretriz de utilização, mas acredito que deva ser um protocolo padrão. Precisamos discutir isso oportunamente. O Comitê Europeu analisou o uso da OHB nas lesões cerebrais, e eles consideraram o uso para o TCE agudo com lesão moderada, cujos pacientes apresentam regiões cerebrais com disfunção metabólica. Mas sugeriram que a OHB seja usada no TCE apenas no contexto de uma pesquisa. Observe que, com as mesmas evidências da doença descompressiva e da embolia gasosa, não recomendam o uso da OHB para a fase aguda do AVC. Em seguida, sugerem que uma pesquisa com AVC crônico e OHB deva ser encaminhado. Com as mesmas evidências que recomendam o uso da lesão radioinduzida do sistema nervoso central ou para feridas não cicatrizantes, sinalizam para o uso adjuvante em encefalopatia pós-anóxica. Similarmente, no livro de indicações da Undersea, publicado no ano passado, no capítulo 19, que é a inovação que não constava em edições anteriores, o professor Wilver fez uma revisão bibliográfica. Embora apresente estudos com resultados positivos, o rigor metodológico não permitiu conclusões claras. Já nesse estudo de Adani e outros, investigaram se a OHB pode interferir na neuroplasticidade ou no reparo das funções cerebrais cronicamente prejudicadas por parada cardíaca. Os autores concluíram que a oxigenoterapia hiperbárica pode melhorar as funções cognitivas, mesmo durante a fase crônica tardia, após a lesão anóxica cerebral resultante da parada cardíaca. Devido ao número crescente de sobreviventes de parada cardíaca, a aplicação da OHB nessa população deve ser considerada. Esse outro estudo randomizado, prospectivo e cruzado, foi realizado na Universidade de Tel Aviv. Avaliou 90 pacientes com síndrome pós-concussão anos após o traumatismo cerebral leve. Para o controle desse estudo, foi utilizada a técnica de crossover em 2 grupos randomizados de 45 sujeitos. O grupo em azul, na fase inicial, funcionou como controle para o grupo vermelho. E após conclusa a comparação, também foi submetido à intervenção com oxigênio hiperbárico, elevando o N para 90. Na avaliação dos índices cognitivos, cada paciente em cada grupo recebeu uma pontuação no início do estudo, após o período de controle, para os pacientes do grupo cruzado em azul, e após o OHB. As figuras mostram as pontuações médias e erros padrões para os 2 grupos em cada estágio, para os 4 índices cognitivos pesquisados. A. Velocidade de processamento da informação. B. Atenção. C. Memória. E D. Funções executivas, conforme definido no método da sessão. Imagem de espectro cerebral representando a percentagem de mudança de fluxo sanguíneo pós-período de controle e pós-OHB, como pode ser visto claramente, a melhora na perfusão após oxigenoterapia hiperbárica foi significativamente alta na maioria das áreas do cérebro, em oposição às alterações insignificantes após o período de controle. As melhorias mais significativas ocorreram nos lobos frontal e temporal e no lobo parietal direito.
Os autores concluíram que esse estudo fornece, pela primeira vez, resultados convincentes, com base em um estudo cruzado, demonstrando que a OHB pode induzir neuroplasticidade e melhorias significativas na função cerebral de pacientes com TCE leve e que apresente síndrome pós-concussão em estágio crônico e tardio, mesmo após anos de lesão. A diretriz de utilização para a síndrome pós-concussão, baseado nesse estudo, o protocolo recomendado seria de 40 sessões de OHB, a uma pressão de 1,5 ATA por 60 minutos de oxigênio a 100%. Por último, a pneumatose cística intersticial é uma doença rara caracterizada pelo acúmulo de gás na parede intersticial, estando associada a uma variedade de doenças e procedimentos. Não existe uma história específica. Achados de exame físico laboratorial que auxiliem no diagnóstico. O tratamento conservador, utilizando-se a oxigenoterapia hiperbárica, é efetivo, ficando a abordagem cirúrgica indicada quando há complicações. A macroscopia das lesões, assim como o aspecto radiológico, podem ser observadas nessas figuras. A diretriz de utilização recomendada é o protocolo padrão com um curso de 20 sessões. Uma vez que já vimos as 6 indicações de uso homologadas pelo Comitê Europeu e que não fizeram parte da primeira conferência de Maceió, procurei selecionar as indicações off-label mais relevantes através de uma busca. Usei um critério baseado em publicações recentes. Verifiquei a existência de 433 artigos publicados nos últimos 5 anos com a palavra hiperbaric no título. Destes, apenas 375 eram dirigidos a assuntos correlatos à oxigenoterapia hiperbárica. O intervalo de tempo exato pesquisado foi de 1º de janeiro de 2016 a 27 de julho de 2020. Este é o quadro resumo da análise dos 375 artigos publicados nesse período. Para os efeitos desta aula, que objetiva as indicações off-label, descartamos os artigos experimentais, embora muitos deles diziam respeito a indicações off-label. Acompanhando o mesmo raciocínio, descartamos os 155 artigos que se tratavam de indicações de uso relacionadas a situações clínicas que a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica já homologou nas diretrizes de utilização. Desta forma, vamos nos deter nesses 120 artigos publicados no período analisado, pois referiam-se a indicações de uso consideradas off-label aos olhos da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. No ano de 2016, 23 artigos sobre indicações off-label estavam assim distribuídos: um artigo sobre autismo e cura de feridas e colite ulcerosa, 2 artigos sobre a área de usos no esporte, 3 artigos sobre efeitos da OHB e complicações cirúrgicas, e 12 artigos sobre indicações relacionadas ao sistema nervoso central. A polêmica do tratamento do transtorno do espectro autista foi o foco desse artigo. Até hoje, algumas correntes médicas utilizam desta indicação da OHB para tratar seus pacientes. Não existem evidências científicas consistentes que mobilizem o meio científico. Entretanto, muitos relatam melhoras do cognitivo dessas crianças através de um efeito benéfico na neuroplasticidade cerebral. A arteriopatia urêmica cálcica não se trata propriamente de uma indicação off-label, pois muitas vezes tratamos essa situação clínica com OHB como se fosse uma úlcera crônica de membros inferiores, sem fazer o diagnóstico etiológico. Ela está relacionada à doença renal e ao hiperparatiroidismo.
No grupo das doenças intestinais inflamatórias, a colite ulcerosa é velha conhecida dos hiperbaristas. Na grande maioria das vezes, esse grupo responde razoavelmente bem ao tratamento com OHB. Este tipo de patologia merece ser discutido em uma conferência. A cada dia fica mais frequentes as publicações com a oxigenoterapia hiperbárica e o esporte. Após a aquisição de câmaras hiperbáricas pelo Corinthians e pelo Flamengo, parece que mais colegas passaram a se interessar pelo assunto. É uma pena a fase que as duas equipes enfrentam. Parece até mídia negativa. Para aqueles que acreditam que os efeitos da oxigenação hiperbárica estão claros e bem definidos, enganam-se substancialmente. Novos estudos, inclusive experimentais, são publicados frequentemente, apresentando-nos uma gama de novidades e perspectivas novas. Precisamos estar atentos às novas publicações. A prevenção de complicações isquêmicas, de reperfusão, infecciosas e embólicas em cirurgia geral tem sido uma constante para a utilização da OHB. Cada dia mais os cirurgiões se aproximam desse recurso e ampliam o leque de indicações nessa área. Nesses 5 anos pesquisados, a grande vedete é a busca de confirmação de efeitos neuroreguladores e neuroprotetores da OHB. Quadros inflamatórios, isquêmicos, hipóxicos, traumáticos e até de malignidade têm sido alvo de inúmeros estudos. Mesmo lesões antigas ou com manifestações cognitivas encontram efeitos benéficos no uso da OHB. Nos trabalhos publicados no ano de 2017, o cenário não divergiu muito do ano anterior. A predominância, como vocês podem ver, foram dos efeitos no sistema nervoso central. O efeito protetor ou atenuante do dano renal por obstrução provavelmente decorre da redução do processo inflamatório, assim como da proteção ao estresse oxidativo. Trata-se, claro, de medida adjunta ao arsenal preconizado, mas estudos precisam esclarecer melhor este assunto. O quadro em tela não é diferente fisiopatologicamente das demais faceites. A faceite orbital não deveria ser considerada off-label, mas foi aqui relacionada, uma vez que não dissertamos sobre ela na conferência. Mais uma vez, o autismo volta à cena. O livre-arbítrio de cada profissional, associado à sua experiência pessoal, deve prevalecer. Particularmente, já tratei alguns casos e não tenho uma convicção formada sobre o assunto, com nenhuma tendência pró ou contra o uso da OHB. Nesse estudo, a OHB foi utilizada associada a um protocolo terapêutico quimioterápico por 6 meses e apresentou resultados positivos quando adjunta ao tratamento do câncer. Apesar do uso da doxorubicina ser considerada uma contraindicação ao uso da OHB, o pré-condicionamento com oxigênio hiperbárico parece conferir proteção aos efeitos cardiotóxicos da droga. Relato de casos apresentando algumas complicações não habituais da OHB tem sido publicado. O surgimento de glaucoma decorrente do uso de capuz e uma convulsão que determinou um acidente vascular cerebral são os exemplos publicados nesse ano. Cada vez mais a cirurgia plástica, principalmente a reconstrutiva, tem se aproximado da terapia com oxigênio hiperbárico. A contribuição no controle e recuperação de áreas isquêmicas é o ponto de convergência entre os especialistas. Mais 2 exemplos de contribuição da OHB em doenças inflamatórias foram publicados. Particularmente, acredito que muito mais ainda deva surgir.
principalmente pelos efeitos imunomoduladores do oxigênio hiperbárico. As algias de origem neuropática encontram uma amenização com o uso da OHB. Os mecanismos de ação ainda não estão bem claros, mas na prática os resultados justificam o uso. Vale a pena considerar o tratamento. Similarmente a 2016, os efeitos da OHB sobre o sistema nervoso central também predominaram entre as indicações off-label publicadas em 2017. Cada vez mais isto consolida no meio científico que o oxigênio hiperbárico pode contribuir nesses casos. Já em 2018, não foi muito diferente. A prevalência também é maior dos temas ligados aos efeitos do sistema nervoso central. Além do transplante, outras patologias hepáticas têm despertado o interesse dos estudiosos. Este assunto deve prosperar. Os efeitos do oxigênio hiperbárico sobre os tecidos hipóxicos são bem conhecidos. Nesta revisão, abordou-se a questão novamente. Neste estudo, através de um protocolo misto, os pesquisadores analisaram o comportamento associando aos efeitos da oxigenação hiperbárica. É preciso aprofundar mais sobre o assunto para qualquer opinião mais embasada. Esse relato de caso de pesquisadores turcos usou paralelamente ao azudimetileno a OHB e obteve excelentes resultados. Há bastante tempo também tem se aventado a hipótese de que a OHB possa auxiliar na maturação do concepto vítima de insuficiência placentária. Novamente, a indicação para fibromialgia ressurge sugerindo efeitos benéficos atribuíveis ao OHB. No entanto, mais estudos são necessários para tal afirmação. De qualquer forma, entendo que este deva ser um assunto levado à conferência de consenso. As aplicações da medicina hiperbárica relacionadas à especialidade urológica foi o assunto deste estudo. Mais uma vez, artigos que abordam protocolos de tratamento de malignidade sem se limitar às complicações por irradiação. Também, cada vez mais, a odontologia interage com a medicina hiperbárica, não só para tratamento das necroses ósseas, mas também e similarmente à ortopedia, para outras situações clínicas envolvendo o osso. A capacidade de transporte do O2 livre no sangue dissolvido no plasma, assim como a área de difusão aumentada em torno da rede capilar, por si só, justificam o uso da OHB diante de isquemias, que não podem ser corrigidas de outra forma. É crescente as indicações de uso da OHB nas doenças autoimunes. Principalmente o lúpus, em suas diversas variantes, tem se beneficiado do uso da OHB. As vasculites livedoides, assim como outras vasculites digitais, têm apresentado boa evolução. O uso cosmético se consolida para casos similares como esses que nós estamos observando. E mais uma vez, o campeão de sempre, Sistema Nervoso Central. No ano de 2019, as publicações também não fugiram à regra. Mais uma vez, a predominância foi sobre os efeitos do Sistema Nervoso Central. Mais um estudo falando do uso da HB no pacote terapêutico de tratamento do câncer. Parece que essa linha de raciocínio tem angariado seguidores. Mais um estudo da associação da OHB com o transplante de células-tronco. Assunto vastamente discutido entre nós, a cistite intersticial só aguarda a homologação da próxima conferência de consenso. Como dissemos anteriormente, as complicações da cirurgia plástica têm ocupado um local de destaque no cotidiano das clínicas especializadas em OHB, pelos efeitos benéficos que a terapia oferece a esses pacientes.
Já abordamos esse assunto e também tem se tornado uma constante no tratamento hiperbárico para esse fim, principalmente nos anos anteriores, quando outros profissionais que não médico começaram a executar esse procedimento. Os efeitos benéficos da oxigenação hiperbárica sobre a função pulmonar não é um assunto corriqueiro. De repente, esta pode ser mais uma faceta interessante sobre os usos da OHB. Vamos aguardar com cautela para verificar com calma. Este estudo ingressa na otorrino não pela surdez súbita, mas pelo tratamento do traumatismo acústico. A conclusão que os autores chegaram foi de que uma combinação de OHB e esteroides deve ser considerada como um tratamento para o trauma acústico agudo, em casos que envolvam sintomas como zumbido e plenitude aural. Quem assina o artigo é o Centro Médico da Marinha do Japão, após 20 anos de experiência. Apesar de conhecermos os efeitos sobre os tecidos irradiados, a estenose esofágica pós-radiação não estava relatada como uma indicação homologada. Seu uso nessas condições é bem aplicado. Mais 2 artigos que abordam sobre o tema de complicações decorrentes do uso da OHB. Uma delas evoluindo com cataratas após um número não expressivo de sessões, e outro relatando encefalopatia após o uso de metronidazol e OHB. Mais estudos devem apurar essas etiologias para a segurança do procedimento naquelas condições. Confirmando a tendência dos anos anteriores, o sistema nervoso central também foi o alvo preferido dos pesquisadores nesse ano. Em 2020, pesquisamos somente até o mês de julho, mas também os efeitos sobre o sistema nervoso central foram os estudos com maior frequência de publicação. Mais uma vez, a fibromialgia surge em estudo, e a ausência de um tratamento eficaz tem motivado os pesquisadores a tratar com oxigênio hiperbárico na busca de resultados positivos. Nesse estudo, foi utilizada baixa pressão de 1,4 ATA por 90 minutos. Os resultados foram colhidos subjetivamente. Este não foi um estudo, mas sim um protocolo sugerido. Aliás, a Covid é o tema da moda. Alguns trabalhos estão em andamento para o tratamento adjunto, e acredito que até o final do ano teremos algumas informações mais claras para entender o que a OHB pode ajudar nessa virose. O transplante e a OHB não são novidades. Os efeitos da OHB diante da isquemia reperfusão são amplamente estudados. Esse campo ainda tem muito a ser explorado e com certeza teremos novas orientações em breve. O poder da OHB na contribuição da regeneração óssea pode ser observado nas osteonecroses e no transporte ósseo. O aprofundamento do assunto levará à utilização da OHB para essas situações de forma mais presente na vida dos profissionais que atuam nessas áreas. Na minha opinião, trata-se apenas de uma questão de tempo. Os efeitos da OHB nas infecções micóticas também são conhecidos, especialmente na mucormicose, que geralmente está acompanhada de infecção secundária bacteriana. É inconteste o auxílio adjunto que a OHB empresta nesse tratamento. Os usos da OHB na dermatologia clínica têm levado muitos especialistas a aderirem a essa prática, tanto para o tratamento de complicações e sequelas de procedimento, quanto para falhas cicatriciais. A prevalência de artigos dessa natureza se verifica também em 2020. Cada vez mais fica claro que a OHB pode contribuir muito em pacientes que apresentam déficits cognitivos decorrentes de lesões cerebrais.
acho que o seu uso para esses casos é inevitável. Bem, pessoal, embora um pouco monótono e cansativo, até pela natureza do tema abordado, eu espero que tenha sido de alguma valia essa apresentação e que tenha contribuído, principalmente, para clarear o pensamento de que a hiperbárica tem muito a contribuir com a humanidade, apesar de alguns insistirem em predizer o contrário. O campo de estudo é fértil e as possibilidades são infinitas. Tenho feito da minha prática diária um laboratório contínuo, onde busco aprofundar cada vez mais as oportunidades que a medicina hiperbárica me oferece. Era isso que tínhamos a considerar. Muito obrigado.